eu sou a Bruna Baroni, eu tô aqui começando mais um episódio da série Meus Métodos Essenciais, onde eu tô apresentando os métodos que foram e claro que ainda são importantes para mim aqui nos meus estudos e trabalhos com a bateria. Hoje eu queria falar de um assunto que eu adoro e que eu considero muito importante, que é a leitura. Então eu trouxe esse método aqui, o The Reading Drummer, um super método com selo da Berklee. E ele, na verdade, não foi o primeiro método que eu estudei de leitura. O primeiro contato que eu tive com a leitura foi através dos livros do Vic Firth, que é um material incrível também. Se você não conhece, vale a pena conhecer. E esse livro, propriamente dito, eu conheci meio que por acaso, quando eu passei uma semana na Berklee, fui fazer um curso de verão lá. E eu estava na livraria, né, uma loja que vende todos os livros ali com o selo da Berklee, e eu estava xeretando, adoro métodos, e eu acabei me deparando com esse livro, e como eu gosto muito do assunto, eu fui ver o conteúdo, e me chamou bastante atenção na estrutura, né, como cada exercício é apresentado. Primeiro que ele lembra bastante o Pozzoli, inclusive se você não conhece, o Pozzoli tá aqui também, é uma recomendação, né, em cima de leitura, falando desse assunto. É um super método que qualquer músico tem que ter. Ele tem esse foco, né, nas divisões rítmicas, então também fica aqui, já aproveito o episódio para indicar o Pozzoli, falar que ele é um método essencial para mim, sem dúvida. Eu passei por ele, eu acho que todo músico tem que passar, a gente realmente fixa bastante as divisões e entende tudo isso muito bem, certo? Então já fica aqui a minha recomendação para você estudar, se você nunca estudou, não conhece, vale a pena conhecer, certo? Então, o Pozzoli, ele tem essa estrutura de apresentar o que vai ser trabalhado na leitura no início. Então, ele apresenta o que tem de novo ali e para a gente poder estudar, entender os grupos aqui anteriormente e depois ele aplica isso ao longo dos exercícios. Esse livro, o The Reading Drummer, apresenta essa estrutura também, que eu achei muito interessante. Ele indica o que vai ter de novo, né, aqui no começo e depois ele trabalha em cima da leitura, adicionando esse novo material em cada uma das leituras. Então isso já me chama a atenção. Uma outra coisa é que ele não trabalha só com o 4x4, ou na maioria do livro só no 4x4. Ele já, acho que a partir da segunda leitura, se eu não me engano, ele já apresenta o 2x4, 3x4, com essa mudança, né, de um compasso para o outro. Então não é um exercício só de 4x4, o outro só 3x4, ele já mistura, já apresenta a mudança da fórmula de compasso ao longo da mesma leitura. Então é um tipo de exercício que eu acho muito interessante, que às vezes a gente se acomoda muito no 4x4, então já no começo ele faz a gente exercitar isso, por mais que as leituras sejam simples no início, a gente já vai trabalhando essas outras fórmulas de compasso, que é uma coisa muito importante. Então isso eu gosto bastante, foi outra coisa que me chamou a atenção nesse livro. Uma outra coisa também que logo no início ele apresenta algumas ideias de interpretação da leitura, porque todas elas são voltadas para a caixa, né, como se fossem solos de caixa mesmo, e ele dá algumas sugestões de como você pode trazer isso para a bateria. Então, como você pode pensar na leitura num groove, por exemplo. Então, ele traz algumas ideias de como você pode aplicar aquelas ideias escritas nas leituras pela bateria. Então, a gente já começa a pensar de uma forma mais musical de poder interpretar aquilo tudo. Então, isso é um outro ponto que eu gosto bastante. E como ele é um livro voltado para bateristas, ele apresenta elementos mais específicos, como os rulos de pressão, flams, drags. Então a gente tem esse trabalho mais específico para a bateria do que o Pozzoli, por exemplo, que ele apresenta apenas as divisões rítmicas, né? Não tem elementos tão específicos como vai ter aqui nesse livro.
E também, uma outra coisa que eu acho muito interessante é que ele apresenta outros elementos super importantes para a gente praticar quando a gente está trabalhando a leitura. Por exemplo, os sinais de repetição, a fermata, apresenta as leituras escritas de formas diferentes também. A maioria delas está escrita no pentagrama, por exemplo, né, que são as 5 linhas, mas tem algumas delas escritas em uma linha só. Como é um solo de caixa, está escrito apenas em uma linha. E é legal a gente ter esse contato com essas outras formas de escrita também, porque eventualmente a gente pode se deparar com isso. Então é muito legal que ele apresenta diversas situações que de repente a gente pode encontrar, e a gente praticando a gente vai acabar não tendo dúvida quando isso aparecer na nossa frente. E ainda tem uma outra coisa que eu gosto bastante desse material, que deixa ele mais interessante, mais divertido também, que são os duetos. Depois de 10 leituras, né, 10 solos que ele apresenta, aparece um dueto que é um solo para 2 caixas. Então ele meio que resume o que foi feito até ali, nesse solo voltado para 2 caixas. Então eu costumo fazer com os meus alunos, você pode fazer com os amigos. Então é muito interessante que a gente consegue colocar em prática, mas também com essa ideia de ter mais de uma voz ali trabalhando, é muito interessante. Então seria essa parte aqui do livro, onde tem aí as 2 pautas voltadas para cada uma delas para uma caixa diferente. Então é muito interessante, deixa o estudo mais divertido, né? E a gente consegue colocar em prática de uma forma diferente. Então essa é a minha indicação de hoje. É um livro, acho que mais recente, né? Que acabou juntando todos esses elementos importantes desses livros clássicos, né? Ele pegou muito a essência do Pozzoli, do Vic Firth, que vai apresentando uma novidade a cada solo, trabalhando de forma gradual, né, com todos esses grupos rítmicos e elementos que a gente vai vendo na música, né, os sinais, enfim, as fórmulas de compasso diferente também. Então, é um livro que ficou muito completo, que, né, me surpreendeu bastante. Eu achei ele por acaso. Hoje está mais fácil de encontrar por aqui. Eu costumo trabalhar muito com ele, com os meus alunos, porque ele começa realmente no nível muito básico. Então, se você não tem o costume de estudar leitura e quer ter um ponto de partida, ele é um ótimo livro. E ele também é um livro voltado para pessoas que estão no nível mais avançado, mas que querem ter esse trabalho com a leitura, porque, como eu falei, gradualmente ele vai acrescentando vários elementos, vários grupos, e as leituras vão ficando mais complicadas, bem mais completas. Então ele é um livro que abrange aí vários níveis, principalmente se você não teve esse contato com a leitura, mesmo que você já toque, eu acho que é um livro que vai te acrescentar muita coisa, vale muito a pena você ter esse contato com ele, certo? Então fica aqui a minha dica de hoje, desse método que eu acho muito completo, muito essencial. E aproveita, claro, deixa o seu comentário, me conta se você conhece esse material, se você já estudou, o que te acrescentou, eu vou adorar saber. E se você está aproveitando esses vídeos, não deixe de dar a sua curtida, compartilhe com seus amigos, dê essa dica aí para eles, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!